Muito boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Roda de Entrevista, o atrativo de toda terça-feira aqui na TV Brasil Central. Excepcionalmente, neste período de horário eleitoral na televisão e no rádio, nós estamos com o programa um pouquinho mais tarde. Estamos saindo das 21h35, 9h35, para 22 horas, 10 horas da noite. O nosso entrevistado de hoje é muito especial, é o doutor e professor José Clecildo Barreto Bezerra. Ele é diretor científico da FAPEG e tem um denso currículo, do qual eu falarei brevemente depois que apresentar aqui os nossos entrevistadores. Eula Lobo, jornalista, assessora de comunicação da Contec, a Comunidade Tecnológica do Estado de Goiás. Já esteve com a gente aqui outras vezes, estava sumido, agora está de volta. Do outro lado, Reni Cruvinel, ele é assessor de comunicação da SECTEC, Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas é, para quem não sabe, eu acho que todos sabem, um grande artista, um dos nossos maiores violonistas da música feita em Goiás. Música de qualidade, por sinal. Do outro lado, Edival Lourenço, escritor, presidente da UB, a União Brasileira de Escritores, seção de Goiás, colunista da Bula e do Jornal Popular. Ele é um dos cronistas daquela equipe que faz aquelas crônicas no caderno 2 do Popular. E a Nádia Tim, querida amiga, colega, jornalista, ela edita a NT Revista Eletrônica de Web Jornalismo. O doutor José Clecildo Barreto Bezerra, que é o nosso convidado de hoje, ele tem graduação em Biologia, mestrado em Parasitologia Veterinária e doutorado em Ciências Naturais, que fez na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, belíssima cidade, por sinal. Ele foi diretor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, atualmente é professor associado da UFG e diretor científico da FAPEG, como eu disse já. Já ocupou a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e tem uma vasta experiência nessa área rica da docência, pesquisa e, sobretudo, isso que está nos desafiando hoje, que é a era do conhecimento à qual chegamos. Doutor José Clecildo Barreto Bezerra, eu quero começar exatamente por isso. Goiás está preparado para enfrentar, para valer, essa era do conhecimento que, enfim, está chegando para todo mundo. Boa noite. Boa noite, agradeço o convite e o espaço que é dado para a gente falar de ciência, tecnologia. Ciência, tecnologia e inovação. E inovação, não podemos esquecer. Que é a nova palavra que tem aí, que veio a partir de algumas conferências nacionais de ciência e tecnologia, e que todo empresário e também as próprias centros dos saberes, como as universidades, é até interessante ver-se, por exemplo, palavra. Que quem está envolvido com desenvolvimento, com empreendedorismo, atividade empresarial, está com foco muito colocado hoje do lado da tecnologia, a inovação. Exatamente. Goiás, dentro do que você questionou no primeiro momento, Goiás está num caminho muito forte e muito bom. Se a gente for pensar hoje, principalmente numa área, se eu fosse destacar uma área de biotecnologia, voltadas para atividades que a gente chama de bioprospecção, né, ou buscar alguma coisa do cerrado para a ciência, ou para o controle de uma doença, ou para o desenvolvimento de alguma agricultura, de alguma coisa agricultável dentro do cerrado, a gente hoje, talvez, dentro dos parâmetros que a gente tem para avaliar a pesquisa, nós hoje somos o estado na região centro-oeste que mais tem produção científica nessa área. Já passamos, inclusive, Brasília nesse sentido. O que a gente falta ainda dentro de Goiás são algumas formações em que a gente pode falar aí, que vai ser, acho que o tema maior do debate, que é talvez o arcabouço institucional, que é uma palavra que talvez eu vá usar algumas vezes aqui. Quer dizer, a gente ter mais fortalecido instituições como as instituições que fomentam a pesquisa ou que fomentam a própria inovação, como a gente tem, por exemplo, a própria empresa goiana, a Goiás Fomento, né, que é a agência de fomento goiana, a Fundação de Amparo à Pesquisa, as universidades que a gente tem. A gente tem hoje em Goiás, nós estamos aí com 1.500 doutores. Né? Existe aí uma proporção forte. Esses mil doutores, pelo menos, a gente sabe que eles estão em uma instituição, que é a Universidade Federal de Goiás, onde se concentra os maiores programas de pós-graduação, ou seja, quando a gente fala programa de pós-graduação, nós estamos querendo dizer aonde multiplica pessoas para multiplicarem depois mais ainda os saberes ou esse conhecimento. Mas temos que levar em consideração também que pelo menos 400 doutores em Goiás estão nas instituições privadas e que a gente pode dizer confessionais, que são, por exemplo, a Unievangélica,
a Universidade Católica, a PUC, né? Onde está uma concentração também de alguns doutores, no caso aí quase 400 doutores. Então, não se tem como não pensar Goiás na era do conhecimento, sem a gente pensar na Embrapa que temos em Goiás, nas instituições tanto privadas como públicas, como a Universidade Estadual de Goiás, a Universidade Federal e os próprios institutos federais de tecnologia, né, os antigos Cefetes. Então, a gente tem aí, falando novamente a palavra, a gente tem um arcabouço institucional hoje, em que eu diria que Goiás está preparado e está dentro da era do conhecimento. Bom, no campo aí dos doutores, né, no contexto internacional, mundial, o Brasil ainda tem uma posição algo acanhada em relação à formação de doutores. Às vezes formamos doutores lá fora e eles não voltam para cá. Quer dizer, esse impacto é ainda expressivo na sua avaliação? Você que é um doutor e que é um especialista? Se a gente for falar da migração, a gente teria, ou da imigração, tanto de doutores, primeiro acho que a gente podia falar até, que é uma coisa que todo mundo conhece mais, que é a questão da imigração para o estado de Goiás, vamos dizer, de pessoas que estão querendo buscar oportunidades. Né? A gente tem... É o seu caso, né? Carioca, doutor na Alemanha e está trabalhando em Goiás há 15 anos já, né? Há 15 anos, porque foi uma busca de oportunidade. Foi aonde a gente viu que tinha uma oportunidade grande de trabalhar. Hoje, tanto eu como minha família, a gente tem uma felicidade muito grande, porque deu certo, há 15 anos atrás, vir para Goiás. A gente trabalha numa instituição importante, tem um trabalho importante. Eu acho que eu poderia dizer a palavra legal. Né? E há muita perspectiva nessa área, professor? Há muita perspectiva? Quais são as dificuldades? Eu queria pensar assim, talvez, primeiro na questão da imigração. A gente sabe que hoje, segundo os dados do IBGE, hoje a região centro-oeste, depois do sudeste, ela é a região que mais recebe imigrantes. Pessoas de todas as regiões brasileiras que estão vindo para cá. Uhum. E a gente está tendo uma imigração de pessoas da região norte e pessoas da região sudeste. Uhum. Vem muito para cá. E a gente sabe da questão do próprio nordestino, que também migra muito. O importante é a gente entender que dentro da proposta, tanto do empresarial, do empreendedorismo, da inovação e da área da saúde, que a gente sabe que Goiás é muito forte, tanto na geração de conhecimento como no atendimento às pessoas, a gente tem recebido muita gente em Goiás. E aí, se a gente começar a pensar, bom, mas será que a gente tem recebido pessoas, isso vai ter uma discussão também na própria questão que a gente tem falado muito da mão de obra em Goiás, mas será que nós temos recebido doutores, mestres, pessoas, como eu comentei com o Reinaldo, de que são multiplicadores? A partir do momento que a gente tem o arcabouço, que são programas de pós-graduação, instituições fortes e doutores que vão qualificar novos mestres e também doutores, que é o caso de Goiás, que a gente já tem alguns programas, vários programas de pós-graduação com nível doutorado, a gente começa a entender que Goiás é um estado que há muito tempo atrás já foi chamado, mas é realmente um Eldorado, tanto para a questão do empreendedorismo, das oportunidades, mas eu diria também, como hoje, do conhecimento e do ensino. Então são boas perspectivas, né? São boas. São boas. José Clecildo, aprofundando essa questão da pesquisa científica, hoje nós temos um retrato que mestres e doutores desenvolvem pesquisas nas universidades. Então, eu lhe pergunto, até que ponto que essas pesquisas são aplicáveis? Como é que está o elo de desenvolvimento dessa pesquisa para trazer benefícios à sociedade? E até que ponto que a universidade não pode estar mais próxima dos empresários para desenvolver essas pesquisas em conjunto e de forma que isso possa levar a um resultado efetivo? É uma discussão antiga, se a gente começar a entrar numa divisão de áreas, onde a gente falasse assim, bom, o que é pesquisa básica, que é um termo conhecido, e pesquisa aplicada. Hoje, os termos que a gente usa mais são pesquisas fundamentais e pesquisas, onde a gente chama de fundamental e pesquisa inicial. Quando a gente colocava, e era uma guerra antiga que existia, dessa coisa da pesquisa básica e aplicada. Quando a gente fala da pesquisa, de uma maneira geral, a gente tem que entender, e às vezes se atribui à universidade, principalmente à universidade pública, que algumas tarefas que não cabe somente a ela resolver. Né? Por exemplo, temos que fazer pesquisas que sejam, de uma certa maneira, úteis aos empresários, ou útil à geração de renda. Não é assim que funciona a geração de conhecimento.
O conhecimento ele tem que ser uma base e por isso a gente tem que defender, não vou citar áreas porque às vezes pode criar algum choque de áreas, mas a gente tem áreas que elas são fundamentais, que antigamente a gente chamava de básicas. Elas são fundamentais ao resto do progresso, ao resto do conhecimento, ou como pilares essenciais ao conhecimento. Em relação à questão do aplicado, a gente tem percebido muito que alguns cientistas, alguns pesquisadores, e Goiás está nesse elo também, né, que os pesquisadores têm trabalhado alguns temas já voltado para o interesse também de desenvolvimento de produtos, serviços, processos. Então, a universidade também tem entrado nessa área. Mas não é só a obrigação da universidade. A gente tem centros de pesquisa, a gente tem, inclusive, centros de pesquisas estaduais que também estão preocupados para que a gente consiga movimentar isso. Nós vamos para o nosso primeiro bloco comercial, a gente volta já já. Estamos conversando com o Dr. José Clecildo Barreto Bezerra, diretor científico da FAPEG. Agora, no segundo bloco, nós teremos o Reni e o Edivaldo. Já já a gente volta.